Imagina um dispositivo capaz de processar bilhões de informação por segundo. Um dispositivo que tem uma capacidade de armazenamento maior do que qualquer outra tecnologia já conhecida até hoje. Você sabe do que eu estou falando? Do cérebro humano, uma verdadeira máquina de possibilidades infinitas que está aí, dentro de você, de graça e totalmente disponível. Você acredita que você tem utilizado todo esse potencial para conseguir resultados? Eu estou aqui hoje porque eu realmente acredito que todas as pessoas podem despertar o seu máximo potencial e conquistar resultados incríveis. Então hoje eu quero falar para você sobre 3 atributos que fazem com que pessoas comuns atinjam resultados extraordinários. Mas antes disso, eu preciso te lembrar sobre algumas coisas. Você se recorda, quando você era criança, o que você fazia para conseguir algo? Lembra quando você chorava para pedir alguma coisa para sua mãe e você insistia até conseguir? O que muda agora na vida adulta? Agora eu preciso conquistar uma pessoa para me casar. Agora eu preciso convencer o outro que eu sou a melhor opção para uma oportunidade de trabalho. Eu preciso vender as minhas habilidades para o meu chefe para conseguir uma promoção. O tempo todo nós estamos convencendo o outro de algo para conseguir ter resultados. Na infância, era só convencer o meu pai, a minha mãe e estava tudo bem. Agora, na vida adulta, nós precisamos aprender a nos relacionar. E então, quando nós chegamos nessa fase, começam os grandes desafios. E é muito comum uma indagação que eu acredito que todos nós, em algum momento, já nos fizemos. O que eu faço para ter resultados melhores? Seja na vida pessoal ou na minha carreira. Em outras palavras, o que eu faço para dar certo nessa vida? E então, muitas pessoas buscam uma solução muito comum, que é se matricular em cursos, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, ou seja, buscamos por informação. E tá tudo bem se você seguiu esse caminho, não tem nada de errado. O problema é que ninguém te falou o que fazer com todas essas informações e aplicá-las em situações reais da vida. Você acredita que o seu valor como profissional está no conhecimento que você tem acumulado ou no que você faz com todo esse conhecimento? Eu preciso te dizer que pessoas extraordinárias, elas têm atitude. Elas aplicam a informação e o conhecimento para ter resultado. E elas entenderam que os resultados e que o desenvolvimento humano, ele vem de comportamentos. Então agora, eu quero falar para você sobre o primeiro atributo, que faz com que pessoas comuns tenham resultados extraordinários. E esse atributo é o autoconhecimento. Existe um estudo feito em 94 países, que relacionou o que pessoas que conquistaram resultados fantásticos têm em comum. Esse estudo mostrou que essas pessoas, elas conheciam muito bem os seus talentos e as suas fraquezas. E não era só isso não. Elas tinham estratégias muito bem definidas para potencializar os seus talentos e reduzir as suas fraquezas. O que isso significa? Que essas pessoas, elas conheciam os seus talentos, elas treinavam dia após dia para ficar cada vez melhor. Então eu lhe pergunto, você tem utilizado os seus talentos para resolver os seus desafios? Ou você está insistindo nos seus pontos fracos? Você realmente acredita que se você colocar foco e energia nas suas fraquezas, vai sobrar tempo para você trabalhar os seus talentos? Possivelmente, aquilo que é a sua fraqueza é o talento de outra pessoa. Você pode delegar. Só que eu preciso te dizer uma coisa. Para delegar, você precisa desapegar. E para você desapegar, você precisa ter
coragem. E coragem é o segundo atributo que fazem com que pessoas comuns tenham resultados extraordinários. Existe um estudo que correlacionou o número de nãos que uma pessoa recebeu ao longo da vida com o desenvolvimento dela, principalmente os nãos que ela recebeu ao longo da infância. Você se lembra quando você queria muito uma coisa e você pedia para o seu pai e ele falava assim, ó, não dá. A criança, quando ela recebe o não, ela estimula o cérebro a buscar por outros caminhos para conseguir o sim. Agora você imagina uma criança que ela recebeu o sim a vida toda, que tudo que ela queria os pais compravam. Será que essa pessoa hoje, na vida adulta, ela está enfrentando desafios? Qual dessas duas crianças, hoje na vida adulta, você acredita que vai ter energia, que vai ter garra para buscar pelo sim, para buscar por um resultado? Eu preciso te trazer uma outra reflexão. Você sabe qual é o maior desafio de pessoas que querem atingir resultados fantásticos? É o medo do fracasso, o medo da rejeição. Mas pessoas extraordinárias, elas enfrentam os seus medos. Elas têm coragem, elas lutam pelo sim, elas lutam por um resultado. Elas entenderam que o medo é só uma ilusão da mente. E que ele se manifesta na forma de perfeccionismo, de procrastinação e ele diminui a autoconfiança. Quando você desbloqueia os seus medos, você desbloqueia também áreas do cérebro relacionadas à empatia. E a empatia é o terceiro atributo que faz com que pessoas comuns tenham resultados extraordinários. Eu preciso te lembrar de uma frase que você deve ter ouvido a sua vida toda. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. E eu quero compartilhar uma história pessoal com você. Quando eu e meu marido montamos o nosso apartamento, nós fomos até uma loja do shopping com o objetivo de pesquisar os móveis para a nossa cozinha. Então o vendedor, ele abriu a tela do computador e ele nos mostrou uma cozinha planejada, montada. Em nenhum momento ele nos perguntou sobre a planta, sobre as nossas necessidades, sobre os nossos desejos. Ele simplesmente falava dos benefícios que aquela cozinha que ele tinha poderia nos oferecer. Cada vez que eu fazia uma objeção, ele diminuía o preço. E ele foi diminuindo o preço até que chegou num ponto que não tinha mais o que fazer e nós não fechamos negócio. Foi então que nós entramos em contato com uma outra empresa que mandou um representante até o nosso apartamento. Ele fez um estudo do local, ele nos perguntou sobre os nossos desejos, sobre as nossas necessidades e ele construiu um projeto personalizado, totalmente alinhado para o nosso espaço e para aquilo que nós gostaríamos. O preço, pelo menos 2 vezes maior do que o projeto inicial. E nós fechamos negócio. E não foi só a cozinha. Nós compramos os móveis do apartamento como um todo. Por que eu estou compartilhando essa história com você? Porque pessoas extraordinárias, elas são curiosas, elas perguntam, elas criam soluções alinhadas à necessidade do outro. Isso é ter empatia. Elas tratam o outro como o outro gostaria de ser tratado. Então agora eu quero recapitular com você os 3 atributos que fazem com que pessoas comuns tenham resultados extraordinários. Autoconhecimento, coragem e empatia. Então agora que você entendeu tudo isso, você está livre para despertar o seu máximo potencial e ter resultados incríveis. Entenda, a vida é um jogo e você está aqui para vencer, para brilhar. Entenda que os seus talentos são as forças que você tem para lutar nesse jogo. Use a coragem para vencer os seus bloqueios. Utilize a empatia para fortalecer as suas conexões. E entenda, você não precisa de cursos para conquistar o extraordinário. Você não precisa de diplomas. Todos os recursos que você precisa estão aí, dentro de você.